Olá pessoal, meu nome é Marcelo Freitas e este é o segundo vídeo em que eu faço para tentar responder uma pergunta muito frequente, uma pergunta que me formulam com muita frequência. Afinal, qual Bíblia escolher? Como o nosso tema se restringe ao Novo Testamento, então vamos esclarecer especificamente qual Novo Testamento escolher. No primeiro vídeo, nós esclarecemos qual texto grego do Novo Testamento escolher. Eu dei uma ênfase para que vocês escolham este aqui, que é o Novo Testamento grego segundo a família 35, texto grego com o aparato crítico. E eu vou mostrar aqui o quadro dos textos gregos que resume o que nós abordamos, mas com a inclusão da prioridade bizantina junto com o texto majoritário. E eles estão na mesma coluna, pois os textos deles são quase idênticos. Então, feito esse esclarecimento, agora vamos abordar as traduções. Saímos, portanto, do texto original, do texto grego, e passamos a abordar as traduções, as versões feitas em português que encontramos no mercado. Quero deixar claro aqui que não vamos abordar o estilo de tradução, pois cada um tem sua preferência, seu gosto. Isso é algo subjetivo. Comumente, a academia divide as traduções de duas formas. Fala em equivalência formal e equivalência dinâmica. O Dr. Pickering, por sua vez, não vê dessa forma. Ele não pratica essa dualidade. Ele afirma que ao traduzir o texto, ele busca ser leal com o texto. Ele pensa, se o Espírito Santo estivesse inspirando o Novo Testamento nessa língua, como ele escreveria? Veja, portanto, que eu citei 3 tipos diferentes, 3 maneiras de traduzir um texto. Equivalência formal, equivalência dinâmica e lealdade perante o texto. São 3 métodos que os próprios tradutores afirmam que utilizam. E também deixei expresso que eu não estou abordando aqui neste vídeo qual dessas é a melhor maneira de se traduzir, pois isso é algo subjetivo, depende do gosto de cada um e o contexto de alguém pode fazer com que uma dessas traduções seja mais desejável. Portanto, estou colocando neste vídeo aqui os 3 métodos, as 3 opções que temos disponível como legítimas. Nosso desejo, então, nesse vídeo é ser mais técnico, mais objetivo. Queremos menos subjetividades para que o vídeo possa ser útil para mais pessoas. Então, se a tradução representa uma possibilidade semântica, uma possibilidade de significado do texto grego, então, para nós, neste vídeo aqui, estaria bom o suficiente. Nesse contexto, meu desejo, então, é apenas de esclarecer o texto grego utilizado pelas diferentes versões e verificar a adequação, a fidelidade da tradução ao texto base, já que acabamos de esclarecer qual a qualidade dos diferentes textos gregos. Mas antes disso, ao se falar sobre traduções, já é preciso fazer um alerta. Há o Novo Testamento traduzido que vem acompanhado do Velho Testamento e há Novo Testamento que não está acompanhado do Velho Testamento. É uma tradução autônoma, nunca foi publicado junto com o Velho Testamento. É um trabalho exclusivo do Novo Testamento. Feito esse alerta, ao se realizar o trabalho de tradução do Novo Testamento, os tradutores precisam escolher o texto grego que eles vão traduzir. Afinal, caso se mude o texto grego que se pretenda traduzir, como regra, automaticamente a tradução vai ser diferente. E como acabamos de esclarecer, há vários textos gregos que se proclamam original ou mais próximo do original. Então, qual tradução escolher? Bom, seria bem mais fácil recomendar uma Bíblia de forma segura, sem medo de errar, recomendar um Novo Testamento específico, se a tradução realizada
fosse fiel se eles ficassem adstritos ao texto grego impresso que eles já escolheram. Afinal, bastaria você, que deseja adquirir uma Bíblia, tomar uma decisão sobre qual é o melhor texto grego e, em seguida, escolher uma tradução feita a partir desse texto grego, na versão que melhor atenda os seus interesses. Mas, infelizmente, não é essa a realidade do mercado. Não é isso que nós encontramos disponível. O mundo real não trabalha com essa simplicidade. Por exemplo, se você quiser uma Bíblia que possua o Novo Testamento com base em manuscritos bizantinos, o primeiro problema enfrentado é que não há no mercado uma tradução do texto grego da família 35, do texto majoritário ou da prioridade bizantina em forma de Bíblia. Isto é, Novo Testamento e Velho Testamento juntos. Assim, o único texto bizantino que oferece uma tradução em forma de Bíblia é o texto recebido, o Textus Receptus. Nós lamentamos esse fato, mas essa é a realidade. Ademais, as Bíblias que usariam um texto recebido, as únicas Bíblias que teriam como base textos gregos bizantinos, é a Almeida Corrigida Fiel, a ACF, da Sociedade Bíblica Trinitariana, e a King James Version 1611. Mas já precisamos fazer um alerta quanto a King James, ou Rei Tiago. No Brasil foi realizada uma tradução usando o nome da King James, mas foi inserida a palavra atualizada. Assim seria King James atualizada ou versão Rei Tiago atualizada. Tenha cuidado, porque o uso da palavra atualizada retirou o texto recebido e colocou o texto crítico. Retirou os manuscritos bizantinos e colocou os alexandrinos do Egito. Assim, a King James atualizada não é uma Bíblia feita com base em manuscritos bizantinos. Nós não sabemos por que eles escolheram um nome tão famoso, conhecido nos Estados Unidos pela defesa fervorosa do texto recebido, porque usaram logo esse nome para traduzir o texto crítico, texto que usa manuscritos alexandrinos, já que esse texto tem a visão oposta do texto recebido. Será que é demais imaginar que as pessoas podem comprar essa Bíblia, imaginando estar comprando algo feito com base no texto recebido? Bom, como nós defendemos o texto bizantino como o melhor texto, os melhores manuscritos, as melhores Bíblias seriam a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, e a King James Version 1611, já que são as únicas Bíblias no nosso conhecimento que utilizam o texto recebido. Contudo, eu não conheço os bastidores da equipe de tradução. Não sei qual o critério que eles usam para traduzir o Novo Testamento, mas é possível encontrar mitigações, temperos no uso do texto recebido nas traduções. Isso significa que é possível encontrar, tanto na tradução da Almeida Corrigida Fiel quanto da King James Version 1611, informações que não estão no Textus Receptus, mas que constam no texto crítico. E o texto crítico tem como base manuscritos alexandrinos. Com isso eu quero dizer que as traduções não foram tão fiéis assim ao texto grego que eles escolheram para traduzir. Isso significa que é possível encontrar na tradução, tanto da Almeida Corrigida Fiel quanto da King James Version 1611, informações que não estão no Textus Receptus, que não estão no texto recebido, mas que constam sim no texto crítico. E o texto crítico tem como base manuscritos alexandrinos. Com isso, eu quero dizer que as traduções não foram tão fiéis assim ao texto grego que eles escolheram
para traduzir o texto recebido no caso. Eu não sei porque eles mitigam, porque eles atenuam o uso desse texto grego que eles mesmos escolheram. Eu lamento que o desvio seja uma realidade, pois a Almeida Corrigida Fiel é referência no mercado de texto bizantino, traduzido em forma de Bíblia, isto é, Novo e Velho Testamento juntos. A King James é mais nova no mercado. Eu não estou ciente se há múltiplas versões dela no mercado. Eu comprei uma só para uma análise rápida, uma análise para fazer este vídeo, e a primeira oferta que eu vi foi a da BV Books. E verificando de forma perfunctória, bem superficial, nos pontos específicos de crítica textual que o Dr. Pickering comenta, que são problemáticos, já encontrei uma mitigação do texto recebido em direção ao texto crítico. Veja então que triste, veja como lamentamos. Como regra, de 90 a 95% dos manuscritos, em alguns lugares 99,9% dos manuscritos são bizantinos. Quase tudo é bizantino. Mas existe no nosso conhecimento duas únicas Bíblias com o Novo Testamento em português baseado em manuscritos bizantinos. Se o leitor não gostar do linguajar dessas traduções, não terá opções de tradução em forma de Bíblia. Então, só para sedimentar o conhecimento, tristemente não há Bíblias no mercado com a tradução da família 35, nem com o texto majoritário, nem com a prioridade bizantina. Existe apenas com o texto recebido. Então essa seria supostamente a melhor Bíblia, já que usaria um texto grego melhor, o texto recebido, como base para a realização da tradução. Vamos agora sair dos manuscritos bizantinos e ir para os manuscritos alexandrinos, os do Egito, os manuscritos que são mais antigos. Em relação aos pouquíssimos manuscritos do Egito, 1 ou 2%, que são os manuscritos mais antigos, que dão base ao texto crítico, de fato eclético, que é o texto de Nestle Aland 28 e a quinta edição revisada das Sociedades Bíblicas Unidas, há supostas muitas opções no mercado, já que a vasta maioria das Bíblias afirma usar esse texto grego como base para sua tradução. Perceba que nós novamente usamos um linguajar que lança dúvida sobre o texto grego, pois as traduções aqui igualmente não são tão fiéis assim ao texto grego que eles mesmos escolheram. Aqui igualmente há mitigações. Algumas Bíblias colocam colchetes na passagem da mulher adúltera, mas não colocam no final de Marcos. Outras evitam os colchetes, mas usam variantes alexandrinas. Outras usam variantes alexandrinas e bizantinas na mesma tradução. Nós, igualmente, não sabemos os critérios dos tradutores para mitigar, para atenuar o uso do texto crítico e caminhar em direção ao texto bizantino. E aqui, nas Bíblias que afirmam usar o texto crítico ou eclético, estão as principais no mercado. Temos a NVI, a Almeida Corrigida e Atualizada, a Linguagem de Hoje. Veja, portanto, que embora se pressuponha que os editores do texto grego tenham se debruçado com afinco nos manuscritos em suas pesquisas para decidir qual palavra seria inspirada, parece que os tradutores que usam os textos gregos, que escolhem o texto grego para traduzir, eles não usam o texto grego escolhido por eles mesmos sem restrições. A impressão que se passa é que eles não concordam totalmente com o texto grego escolhido a ponto de segui-lo fielmente. Eu não conheço o que motiva a decisão que produz os desvios nas traduções, mas o fato é que as incongruências nas traduções frente ao texto grego, elas existem, e isso é facilmente auditável nas versões de Bíblias que estão no mercado.
E como o texto crítico, no nosso ponto de vista, é o pior que temos de viés protestante, o tradutor acaba por minimizar o dano. Isso porque as correções que eles fazem vão em direção ao texto bizantino. Retirar os colchetes do texto traduzido como regra aproxima o texto crítico do texto bizantino. Como consequência, uma Bíblia que não seria recomendada por usar o texto crítico ou eclético passa a não ter problema, ou até mesmo a ser recomendada, conforme o caso, pois os tradutores retiraram boa parte dos danos que os editores do texto grego inseriram no texto impresso. Veja que resultado inusitado explicamos. As traduções das diversas Bíblias que existem no mercado não são fiéis a um único texto grego. Elas não são totalmente fiéis ao texto grego que elas mesmas escolheram para traduzir. E nós não conhecemos o critério que eles usaram para decidir qual texto grego, qual variante textual traduzir em cada caso concreto. O resultado disso, então, tem duplo aspecto. Existe a produção de desvios, de malefícios na tradução que escolheu um bom texto grego como base para o trabalho de tradução, mas também existe a produção de benefícios, de correções nas traduções que escolheram um texto grego ruim. E quando você vai comprar um livro, principalmente um texto sagrado, eu imagino que o texto em si deveria ser o mais importante. Mas tristemente, lamentavelmente, as Bíblias em geral não se preocupam em explicitar o texto grego base que elas utilizam para traduzir, nem o motivo que as levam a cometer os desvios de tradução em direção ao outro texto grego. Ou seja, na parte que deveria ser a mais importante, no texto sagrado, as Bíblias em geral não são claras sobre o texto grego base, sobre o texto grego que estão usando para traduzir. Mas na parte que seria menos importante, que são os comentários, a parte não inspirada, aí a fartura de esclarecimentos ostensivos. Você encontra no mercado Bíblia da profecia, da mulher, Bíblia que promete te ajudar a ganhar dinheiro e outros temas em letras garrafais na capa. Mas essas informações, como dito, não fazem parte da Bíblia, não fazem parte do texto inspirado. São apenas análises que buscam guiar o leitor na interpretação do texto inspirado. Mas as informações do texto grego que é usado, essas informações não são apresentadas com clareza. Por vezes a informação é enganosa e há muitos casos em que esses esclarecimentos simplesmente não existem. Mas embora exista falta de clareza na informação do texto grego e tenhamos explicitado no vídeo anterior que existem vários textos gregos no mercado disponíveis para aquisição, é preciso que se saiba que no nosso conhecimento somente 2 textos gregos que foram utilizados para se traduzir todas as versões de Bíblia no mercado, isto é, Novo Testamento e Velho Testamento juntos. Somente há Bíblias usando o texto recebido, o texto receptus e o texto crítico. Sendo mais específico, há somente 2 traduções para o português do lado bizantino. Elas usam o mesmo texto grego como base, o textus receptus, o texto recebido. Trata-se da Almeida Corrigida Fiel e a King James Version 1611, não a King James Version atualizada. E todas as outras Bíblias do mercado usam o mesmo texto grego, o texto crítico, o texto que é do lado dos manuscritos alexandrinos, do Egito, os manuscritos mais antigos. Consideramos muito triste essa realidade. Outra Bíblia que utiliza os manuscritos mais antigos, os manuscritos alexandrinos do Egito, é a versão do Novo Mundo, da dupla Westcott e Hort. Essa Bíblia é utilizada apenas pelas Testemunhas de Jeová.
Mas como elas, semelhante a Hort, não creem que Jesus é Deus, fica só a citação. Diante desse quadro, para se recomendar uma Bíblia, penso que é necessário fazer uma distinção. Há pessoas que são estudiosas, que se debruçam no texto com afinco. Elas entendem que os detalhes das Escrituras são importantes. Vamos chamar esses cristãos de cristãos estudiosos. Há outras pessoas que se contentam com uma leitura mais simples da palavra. Querem apenas aprender mais de Deus e fazer sua devocional. Não estão atentas para supostas contradições que alguns levantam, nem se interessam sobre o significado dos colchetes. Aliás, se você disser que os colchetes significam dúvida ou certeza dos editores sobre a não inspiração dos versos, eles irão simplesmente ignorar os colchetes e isso não afetará a fé desses leitores. Vou chamar esse segundo caso de cristão comum. Se você é um estudioso da palavra, eu, sem pretensão de ser o dono da verdade, não vejo opção. É necessário consultar o texto original, o texto grego. Ademais, recomendo que você consulte a tradução do Dr. Pickering, uma vez que ele busca fazer uma tradução leal ao texto grego da família 35. Mas se você é um cristão comum, eu recomendo, novamente, sem a pretensão de ser o dono da verdade, que você use a Bíblia em que o linguajar mais te estimule a leitura. Pegue as várias Bíblias que existem no mercado e veja qual delas você se sente mais animado em ler mais. Isso porque nenhuma Bíblia comum dessas que se encontram no mercado é ruim o suficiente para se combater, uma vez que, apesar dos colchetes, os versos estão lá. Só para sintetizar o que foi dito neste vídeo, vamos sintetizar 3 contextos diferentes sem a menor pretensão de exaurir as possibilidades. Nós abordamos o cristão estudioso, o cristão que quer estudar o Novo Testamento com profundidade. Nesse caso, é necessário consultar o texto grego. É preciso decidir qual texto grego é o melhor. Mas se você pensa, não, Marcelo, também não é para tanto. Nesse caso, você entraria na segunda opção. Não quero aprender grego, nem mesmo para fazer consultas. Vou me contentar com a tradução para o português. Ou eu sei grego, mas ainda assim eu quero adquirir a versão que tenha usado o texto grego mais próximo do original, independentemente do linguajar. Nesse caso, se você se convenceu de que os manuscritos bizantinos são os melhores, só há uma opção de texto grego, de texto bizantino. Você terá a única opção do texto recebido, do textus receptus. Então você terá que escolher entre as versões em português Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana, ou a King James 1611. Fuja da King James atualizada. Em um terceiro caso, é se você é um cristão comum. Achou interessante a crítica textual, mas você pensa, isso não é para mim não. Essas coisas não afetam minha fé. Acho mais fácil afetar a minha fé se eu estudar crítica textual. Eu nem percebo que esses problemas existem. Se eu encontrar um suposto erro ou uma suposta contradição no Novo Testamento, eu sei que o problema está em mim. Eu que não estudei o suficiente para solucionar a questão. O problema não está na palavra de Deus. Eu só quero aprender mais de Deus, só quero conhecer Jesus. Nesse caso, qualquer Bíblia te ajudará, até mesmo a que usa o texto crítico. Escolha a versão que mais te estimule a leitura. Isso porque, no meu modo de ver, nenhuma Bíblia comum dessas traduções que se encontra facilmente no mercado é ruim o suficiente para se combater, já que, como já esclarecidos,
embora entre colchetes, os versos estão lá. Sem ser em forma de Bíblia, sem ser Velho Testamento e Novo Testamento juntos, nós temos o texto majoritário em forma de interlinear e a tradução da família 35, sob o título O Soberano Criador Já Falou. A tradução do Dr. Pickering pode ser obtida gratuitamente no site www.prunch.com.br. Uma última observação. Eu ouvi dizer que existem pessoas que estão fazendo traduções de forma a retirar pecados da Bíblia. Estariam atualizando a Bíblia, tornando lícito pela tradução o que Deus considera pecado. Eu espero que ninguém confunda o contexto específico desta observação com as minhas explicações acima, pois o problema desta observação é de outra índole. Não é um problema de tradução. Se você deseja mais esclarecimentos no assunto, informamos que temos um livro sobre o assunto, Família 35, texto original do Novo Testamento, exposição de evidências, e também relembro que temos um texto grego, o texto da Família 35, com o aparato crítico. Deus preservou o seu texto e nós sabemos qual é. Obrigado e até o próximo vídeo.